Hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pela Bíblia. Muitos agora vão me chamar de crente, né? Mas a Bíblia é o livro mais importante. Essa que é a verdade, né? Aí a gente tem que tirar esses preconceitos que a gente tem. O livro que eu mais gosto é o Evangelho segundo o Espiritismo, para mim, porque ele traz a interpretação, né, mais recente do que foi dito por Jesus da época. E muitas coisas que ele não podia falar, né? Aquele exemplo que tem no Livro dos Espíritos, você não vai ensinar filosofia para uma criança que está na pré-escola, que está recém aprendendo a ler. Então Jesus passou ensinamentos condizentes àquela época. Além de a Bíblia, claro, ter sido é, traduzida e retraduzida e retraduzida, e muitas vezes as palavras, né? Hoje a gente vive numa época da informação, a gente vê que a gurizada nova, que eu já não sou mais tão novo, mas falar crush, hype, um monte de palavra, né? Que às vezes eu nem entendo. E imagina naquela época, né? 2000 anos, as palavras vão mudando de sentido conforme o contexto. Muitas vezes você lê uma coisa e parece que é boa, mas naquele contexto daquele grupo, eles usavam aquela palavra em outro sentido, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz essa mostrar o que realmente tinha sido dito, né? Qual era a intenção de Jesus e aquilo que ele não pôde falar. E a gente vai falar hoje sobre a parábola do bom semeador. O semeador saiu a semear e ele foi jogando pelo caminho sementes, né? Sementes aqui e ali. Algumas dessas sementes os pássaros comeram. Outra parte caiu em lugar com bastante pedra, onde a terra era escassa. Tendo em vista, né, que era pouca terra, não se criou raízes fortes e quando o sol veio, secou essas plantas. Outra parte, né, das sementes caiu em espinheiros e quando as plantas cresceram, os espinhos abafaram, né, e mataram a planta. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, né, 100 por 1, outras 60 por 30, né? Ouça o que eu digo, né, aqueles que têm ouvidos para ouvir. E depois Jesus explica, né, a questão da parábola e fala que a semente é a palavra, né? Muitas vezes escutam superficialmente, mas não absorvem, né? E aqui Jesus explica, mas eu acho que esse trecho é importante para a gente fixar, para a gente ver, né, a importância, né, que a gente tem de respeitar, né, o momento do outro e também ver o que a gente está sendo, o que a gente está fazendo com aquilo, com as sementes que a gente está recebendo, porque a gente está recebendo muita informação, ainda mais nessa época de internet, e a gente recebe muita informação. Será que a gente está usando isso para o bem? Será que a gente está usando isso para o mal? Né? E outro ponto que eu falei é a gente respeitar, né, o outro, quando a gente é pai, mãe, enfim. Respeitar que cada filho, né, eles têm a mesma criação, mas cada ser humano é diferente, né? E a gente tem que respeitar as limitações de cada um, né? Porque não adianta muitas vezes a gente impor a nossa vontade se aquele não é o momento ideal. Vou pensar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem um parente drogado, que a gente sabe que é muito difícil, né? Uma mãe. E aí ela tenta ajudar, o filho não quer, tenta ajudar, o filho não quer. Aí depois de um tempo, ela expulsa o filho e nunca mais quer saber, né? Mas ela tentou anos, ela cansou. E aí quando o filho realmente quer ajuda, aquela mãe não quer, abandonou, por exemplo, né? Então é isso que a gente não deve fazer. A gente deve tentar ajudar, ver aquela pessoa não, realmente ela não quer ajuda, então tá. Então ó, eu vou me resguardar, né? E vou esperar o momento que quando aquela pessoa quiser ajuda, eu vou estar aqui, ó, de braços abertos, né? Que nem Cristo, o Cristo Redentor, tá de braços abertos esperando aquela pessoa, né? Mas a gente não pode viver em função daquela pessoa que não quer ser ajudada, a gente não pode, porque há muitas outras pessoas que querem ser ajudadas e não tem quem ajude. Entende? Aí você está num círculo vicioso ali e aquela pessoa não quer ser ajudada. Pessoal, eu acho que é isso. A gente até já estendeu o tema, assim, mas é que a gente viu que Jesus falou é tão complexo e ao mesmo tempo tão lindo, né? Que a gente vai vendo que uma parábola que ele fala ali a gente vai interpretando e vai ampliando. Então a gente só tem que agradecer, né? Volto a agradecer a Bíblia, né? Que nos dá um norte. Ela na verdade, sem Deus a gente tá num mato, a gente tá na selva, sem luz, sem lanterna, sem fogo, sem nada, né?
E a Bíblia, né, o Evangelho, qualquer religião, elas são os nossos faróis, né, para clarear o nosso caminho. Não que as religiões vão fazer a gente, né, vão pegar a gente no colo e não vão fazer a gente caminhar. Não, elas vão clarear o nosso caminho e a gente, com as nossas próprias pernas, vai ter que caminhar, né? É isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo estudo.